Um profeta foi enviado para pregar a uma nação distante, desobedeceu, foi engolido e cuspido por um peixe. O Deus Eterno lhe deu uma segunda chance para pregar. O povo se converteu. Qual é o nome desse profeta? Sua história está no livro que leva o seu nome. Um rei teve uma doença insidiosa que o mataria. Ele orou, o Deus Eterno lhe deu uma segunda chance, mais 15 anos de vida. Qual é o nome desse rei? Um pastor assistente que integrava a equipe pastoral de Paulo desistiu do apóstolo, que desistiu dele, mas depois falou dele de modo muito elogioso. Qual era o nome desse pastor assistente da equipe de Paulo? O conhecimento bíblico está, digamos, nota 8,5. Então vou repetir para dar uma segunda chance de você tirar 10 agora. Qual é o nome do profeta que pregou e contra a sua vontade o povo se arrependeu? 9,3. Mais uma chance. Qual é o nome do rei que estava para morrer, orou e teve mais 15 anos de vida? 9,7. Qual foi o pastor assistente da equipe de Paulo em que separaram-se, mas no fim Paulo disse, traga de novo esse rapaz, como é o nome dele? Nota 10. João Marcos, portanto, juntamente com outros, são personagens que nos falam de algo essencial em nossas vidas. Ter e dar uma segunda chance. Vou ler então alguns textos que nos contam um pouco da história do apóstolo Paulo, começando então por Atos, capítulo 12, em que nós lemos os versos 24 e 25, os irmãos acompanham na tela, mas eu leio aqui. Nada impedia que o evangelho crescesse. O número dos cristãos continuava se multiplicando. Depois de terem entregado a ajuda da igreja de Antioquia do Sul aos irmãos de Jerusalém, Barnabé e Saulo deixaram Jerusalém, levando João Marcos com ele. Vamos juntos então, essa fase final aí, levando um Marcos com eles. Leio no capítulo seguinte, 13, essa expressão. Paulo, Barnabé e João Marcos deixaram Pafos e navegaram para Perge, a 180 quilômetros, cidade da Panfilha, na costa norte do mar Mediterrâneo. No entanto, João Marcos deixou a equipe e voltou para Jerusalém. Vamos juntos aí, no entanto, João Marcos deixou a equipe e voltou para Jerusalém. Agora vamos ao capítulo 15, versos 36 a 41, que nos contam uma outra dinâmica história. Alguns meses depois, Paulo disse a Barnabé, precisamos retornar às cidades em que anunciamos o evangelho para ver como estão os nossos irmãos. Barnabé concordou, mas queria levar João Marcos na viagem. Paulo entendia que não era correto fazer isso, porque João Marcos os tinha abandonado quando estavam na Panfilha. Paulo e Barnabé discordaram fortemente e se separaram. Barnabé ficou com João Marcos e o levou de navio para Chipre. Paulo escolheu Silas. A igreja os abençoou e partiram. Eles passaram pelo Líbano, chamado de Síria pelos romanos, e em seguida pela Cilícia, sul da Turquia. Assim eles fortaleceram as igrejas dessa região. Vamos ver de novo um pouquinho o verso. Barnabé ficou com João Marcos e o levou de navio para Chipre. Vamos juntos lá então? Um pouquinho antes, a nossa técnica vai colocar o verso anterior. O próximo.
Isso. Juntos, Barnabé ficou com João Marcos e o levou de navio para Chipre. Estamos contando aqui uma história. Agora vou a 2 Timóteo 4, 9 e 14. Onde nós lemos o seguinte. Paulo escrevendo agora então ao seu outro assistente, chamado Timóteo. Timóteo, venha logo me encontrar. Demas preferiu os prazeres da vida e me abandonou, indo para Tessalônica, Grécia. Crescente foi para a região da Galácia, Turquia. Tito seguiu para a Dalmácia, Croácia. Apenas Lucas está comigo. Juntos? Quando vier, traga, por favor, a capa que deixei. Falha minha. De novo agora, então. Quando vier, traga João Marcos com você, pois ele muito me ajudará. Vamos parar. Até aí eu acho que é suficiente. E leia agora Colossenses. Você sabe de cor a ordem de todos os livros da Bíblia? Eu não sei. Os profetas menores ainda não sei. Até o final do ano vou saber. Eu sei a ordem cronológica dos livros, dos profetas menores. Primeiro é Joel e o último é Malaquias. Sei toda a ordem. Mas a sequência na Bíblia, eu tenho essa tarefa até o final do ano. Mas o Novo Testamento eu sei. E se eu sei, você também pode saber. Quem aqui sabe, pode dizer tum, 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 de Mateus Apocalipse, no coro. Vamos ver o coro. Além de cantar, tem gente que lê a Bíblia aqui também, não tem? Ok, então olha, ó, alguns responderam, né? De Mateus a Apocalipse, quem sabe a sequência? Isso, ótimo. 0,4%. Agora, e aqui? Quem é que sabe de Mateus a Apocalipse a ordem? Muita. Estou melhor do que vocês, hein? Também lá tem mais gente também, né? Isso é importante na hora de procurar, né? Como é que você vai encontrar, etc. Se bem que hoje o pessoal usa outros recursos. Então, o que o apóstolo Paulo diz? Colossenses 4, 10 a 11. Aqui comigo estão Aristarco, João Marcos e Jesus Justo. Eles são naturais de Israel e eles mandam saudações. Aristarco, meu companheiro de prisão, manda um forte abraço para vocês. De igual modo, João Marcos, primo do meu amigo Barnabé, e sobre quem já ouviram falar, também o saúdam. A propósito, ele talvez vá ao encontro de vocês. Se isso acontecer, desejo que o recebam com alegria. Ele termina assim: esses três são os únicos naturais de Israel, isto é, judeus, que se tornaram meus colaboradores na pregação do Evangelho da graça de Deus. A cooperação deles me deixa entusiasmado. Você é Paulo, que dá a quem falha com você uma segunda oportunidade? Ou risca? Só você sabe responder. Você é João Marcos, que aceita uma segunda oportunidade? Paulo me rejeitou, agora ele me quer. Agora quem não quer sou eu. Você é assim? Paulo não me quis, agora ele me quer. Estou com ele seguirei até o fim. Todos nós precisamos de uma segunda oportunidade. Lembram da visão do vale dos ossos secos? Todos estavam mortos.
Mas o Espírito Santo soprou neles o hálito da segunda chance para que pudessem viver. E essa história simboliza exatamente o que Jesus fez por nós. João Felipe lembrou da sua oração. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar uma segunda chance. A chance anterior eram os mandamentos, mas os humanos falharam. Nós, inclusive, representativamente lá e depois. Mas Jesus morreu em nosso lugar para nos dar uma segunda chance. A chance da vida eterna. Se Ele não nos tivesse dado a segunda chance, continuaríamos espiritualmente mortos. E Jesus não só morreu em nosso lugar, mas ao longo de sua trajetória aqui, de seus ensinos, mostrou também que dava uma segunda chance. Vou ler então outro texto, agora nos Evangelhos, Evangelho de Mateus, capítulo 26, um capítulo dramático, mais dramático, capítulo de toda a Bíblia. E nos versos 31, nós encontramos esse relato absolutamente surpreendente. Mateus 26, 31 a 35. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus disse aos apóstolos: esta vai ser uma noite difícil para todos. Lembrem-se da profecia de Zacarias. Fira o pastor das ovelhas e o rebanho será disperso. Saibam, no entanto, que depois da minha ressurreição irei para a Galiléia, onde me encontrarão. Pedro pediu a palavra. Mestre, mesmo que todos desistam e fujam, estarei integralmente ao teu lado. Maravilhoso, Pedro. Só que não. Jesus respondeu: Pedro, não é isso que vai acontecer. Hoje mesmo, antes que o galo cante pela segunda vez, você negará que me conhece. E você fará isso 3 vezes. Pedro insistiu: nada disso, mestre. Se for morrer, contigo morrerei. Se for preciso, jamais te negarei. E um a um dos apóstolos repetiram a mesma promessa feita por Pedro. Bem, a história você conhece como ela termina. Ela não termina com Pedro levando adiante, embora avisado, a advertência de Jesus. A história termina no Evangelho de João. Começa aqui, mas termina quando Jesus se encontra com Pedro e olha bem para Pedro. Pedro abaixa os olhos. Como é que eu vou encarar aquele a quem eu decepcionei? Aquele a quem eu traí? Mas Jesus lhe dá uma segunda chance e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quem faria isso? Eu não faria. Estou sendo sincero, eu não faria. O cara que me traiu, eu dou a ele o poder de pastorear a minha igreja? De liderar o meu rebanho? Não é digno de confiança. Mas Jesus deu a Pedro uma segunda chance. E quando você vai para o livro de Atos, você vê um outro Pedro. Um Pedro sem medo. Um Pedro que, quando o seu grupo estava fustigado pela multidão, ele dá um passo adiante e diz: vocês são pecadores, vocês mataram Jesus. É outro Pedro, porque recebeu uma segunda chance e fez bom uso dessa segunda chance e se tornou líder do cristianismo. Mas tem uma outra história também. O filho perdido, chamado de filho pródigo.
Jonas teve uma segunda chance dada pelo Deus eterno. Ezequias teve uma segunda chance dada pelo Deus eterno. Pedro teve uma segunda chance dada por Jesus. João Marcos teve uma segunda chance dada por Paulo. O filho perdido ou pródigo teve uma segunda chance dada pelo seu pai. Talvez haja alguém aqui esperando para receber de você uma segunda chance. Ele quer que você pegue uma borracha ou algum outro recurso e apague aquele risquinho que você colocou na lista dos amigos. Ou iluminou e deletou. Tem uma teclinha lá em cima para refazer. Você clica lá e o texto volta. Pode ser que nessa hora, aqui em algum lugar, nessa igreja, na sua casa, haja alguém esperando que você lhe dê a segunda chance. Você vai dar? Ou vai continuar deletado o nome, riscado o nome? Talvez você esteja recebendo uma segunda chance de alguém. João Marcos recebeu a segunda chance dada por Paulo e a abraçou e se tornou grande. Talvez o Deus eterno tenha para você uma segunda chance. Talvez você se veja como alguém que fracassa, mas Ele lhe dá uma segunda chance para ser tão grande quanto Moisés ou Josué. Deus nunca nos vê como fracassados, porque nós não somos fracassados. E se você aceitar a segunda chance que o Deus eterno lhe dá, vai ser exatamente como o pai da parábola da história do filho pródigo, como lemos no final do Evangelho, no meados do Evangelho de Lucas, capítulo 15, que vamos escutar agora o final dessa história. Deixei para o final a narrativa que encerra essa história, porque eu creio que a Bíblia é mais poderosa do que qualquer palavra que nós possamos dizer. Vamos ouvir o final, pois, dessa história. Desesperado, ficou pensando no que os empregados de seu pai estavam comendo naquela hora. Eles têm comida à vontade e eu aqui, na maior penúria, sem ter outra saída, decidiu. Vou voltar para a casa do meu pai. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Vou dizer ao meu pai: Pai, reconheço que pequei contra o Deus eterno e contra ti. Eu sei que não tenho nenhum direito como filho. Só quero que me deis um emprego aí. Tomou coragem, arrumou-se e partiu. Quando chegou perto da fazenda, seu pai o enxergou. O homem correu, abraçou o rapaz e o beijou. O filho, então, disse: Pai, reconheço que pequei contra o Deus eterno e contra ti. Eu sei que não tenho nenhum direito como filho. E, antes que terminasse, o pai disse aos seus empregados: Pessoal, rápido, peguem a melhor roupa que encontrem no armário para que meu filho se vista decentemente. Peguem também as joias e entreguem para ele usar. E não esqueçam do sapato, para que se calce. O homem continuou com as suas instruções. Peguem um bezerro gordo no pasto, matem-no e tragam-no. Vamos fazer um churrasco. É tempo de festejarmos. Meu filho estava morto, mas agora está vivo. Estava desaparecido, mas foi encontrado. Com tudo pronto, a festança começou. O filho mais velho não se encontrava em casa naquele momento. Ele estava trabalhando na fazenda. No final do expediente, voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu os sons das músicas e o barulho das danças. Entrando, perguntou a um dos empregados: O que está acontecendo aqui? O empregado o informou do que se tratava. Seu irmão voltou. O quê? Sim, seu irmão voltou e seu pai está muito feliz. Essa é a razão do churrasco.
O filho mais velho ficou indignado e se recusou a entrar em casa. O pai foi ao seu encontro e lhe disse: Vem, filho, vamos comemorar. Revoltado, o rapaz respondeu: Não consigo te entender. Tem sido filho obediente. Sempre atendi os seus pedidos. E o que ganhei com isso? Nada. Nunca recebi um simples cabrito para dar uma festa aos meus amigos. Agora, quando esse teu filho rebelde, que dilapou os recursos da família com prostitutas, volta, o que fazes? Tu separas o nosso melhor bezerro em homenagem a ele? Não dá para entender. Então o pai respondeu: Meu filho querido, de fato você é um excelente filho. Tudo o que eu tenho um dia será seu, mas agora é dia de alegria. Vamos festejar. Nós achávamos que seu irmão estava morto, mas está vivo. Ele estava desaparecido, mas foi encontrado. Muito obrigado. Quem é você nessa história? O pai? Se você é o pai, como é que você agiria? Daria uma chance àquele filho que não merecia uma chance? Aquele filho que foi advertido, não faça isso. Você vai se arrepender. É loucura que você está fazendo, meu filho. Não quero saber. Depois ele volta, sujo, maltrapilho, cabeça baixa, tropeçando, caindo aos pedaços. E diz as palavras que tinha ensaiado antes. Porque talvez se não tivesse ensaiado, não conseguiria dizer. Tão arrasado estava ele. Eu estou certo que você daria chance, uma segunda chance ao seu filho. Eu sei que aqui muitos já fizeram isso. Mas talvez não dê uma chance ao seu irmão, à sua irmã, com quem brigou por algum motivo, até mesmo justo. E ficam separados a vida inteira. Não se falam mais. Mas aquele homem deu ao seu filho uma segunda chance. Quem sabe você seja o irmão mais velho. Como é que eu vou dar uma chance para o meu irmão que pegou parte do nosso dinheiro e jogou no lixo? Agora o meu pai o recebe como se nada tivesse acontecido. Eu quero justiça. Meu irmão, se quiser, fique lá fora, mas se entrar, é como um empregado. Não como meu irmão. Meu irmão morreu, sem chance para ele. Você, ao ouvir essa história, eu sei de alguns irmãos aqui que já me disseram isso. Aquele irmão mais velho estava com a razão. Concordo, ele estava com a razão. Mas o amor ultrapassa a razão. Quem ama dá uma segunda chance. E talvez haja que entre nós, conosco em algum outro lugar, alguém que é o filho pródigo, que fez exatamente o que aquele filho perdido fez. Mas se eu voltar, eu não serei perdoado. E fico lá na pocilga, até morrer subnutrido. Há pessoas que erram e não se arrependem, porque não creem de fato no amor de Deus. Se você, digo-lhe com muita tranquilidade, é um filho perdido, um filho desaparecido, o ato seu que Deus mais quer é que você volte. Eu gosto muito dessa história porque podemos imaginar algumas coisas que não estão narradas. Temos
visto aí uma propaganda agora de um filme sobre aquela jovem irmã do Vitor Belfort que desapareceu. E a família ainda a procura. Eu imagino essa história que o homem todos os dias ia para o portão esperar o seu filho voltar. Quando o filho voltou, ele não estava lá em casa esperando, lá dentro. Ele estava no portão. Por que ele estava no portão? Podemos imaginar, porque todo dia ele ia para o portão. Meu filho vai voltar. É assim que Deus nos trata. Então, se você foi longe, pode ser o mais longe possível. O mais profundo desejo do Deus eterno é que você volte. Mesmo que mancando, que você volte. Ele vai receber você e dar uma tremenda festa. Um churrasco extraordinário. Porque o Deus eterno é o Deus da segunda chance. Toda a história da Bíblia é Deus dando às pessoas, até mesmo de Nínive, uma segunda chance. Aquele povo que não cria em Deus verdadeiro, cria em suas divindades. Aquele povo que quando pegava um adversário mais fraco, fazia gato e sapato, matava, arrasava, estuprava. Um povo realmente coberto de pecados. Mas Deus quis que a mensagem salvadora chegasse a esse povo. Jonas não compreendeu isso. Era como o filho mais velho. Assim mesmo ele foi, contra a sua vontade, pregou e o povo se converteu, porque aquela era a segunda chance daquele povo e não havia outra. Que a graça é a nossa única chance. Meu propósito, meus irmãos, nessa hora, é precisamente esta. Sendo muito franco, nós temos vivido em nosso mundo, todo mundo já sabe disso, um clima de muita violência verbal e física, de muita hostilidade, de muito cancelamento, de muito xingamento e linchamento. Vamos ficar assim, separados, brigados? Ou vamos nos reconciliar? Ou vamos dar àquela pessoa que não tem discernimento, não pensa direito? A nossa concepção, uma segunda oportunidade? Nós temos que imitar a Jesus. E ele deu a Pedro uma segunda oportunidade. E aí foi uma festa. O que Pedro fez foi uma festa. Se nós dermos ao outro uma segunda oportunidade, vai ser uma festa. Festa do reencontro. A festa da amizade perdida. A festa da reconciliação. A festa do retorno. A festa do amor. Ágape, festa do amor. Quem sabe você esteja precisando que o Deus lhe dê uma segunda chance. Ele não vai lhe dar. Ele já está lhe dando. Quando o filho perdido chegou, papai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, larga disso, garoto, vem cá, me abraça. O resto da história nós já sabemos. Receba a segunda chance que Deus lhe dá. E dê aos outros, seu cônjuge, seu filho, seu pai, seu amigo, seu irmão em Cristo, também, como Jesus fez com Pedro, uma segunda chance. Porque nós todos podemos viver seguros que se nós errarmos 70 vezes 7, isto é, infinitamente errarmos, Deus nos dará uma segunda chance. Acontece quando reconhecemos esse amor, nos arrependemos diante de Deus e deixamos que Ele nos abrace.
Que segurança, portanto, é pertencer a Jesus, aquele que nos dá uma segunda chance, como vamos em pé cantar agora. Que segurança, sou de Jesus, vivo feliz, pois sou de Jesus. Esse hino, como vocês sabem, foi escrito por Fanny Crosby, que apesar de suas dificuldades de saúde, recebeu do Deus eterno uma segunda chance, se tornou uma das maiores hinistas da história da humanidade. Quando recebemos uma segunda chance, nós fazemos coisas incríveis, mas quando a rejeitamos, ficamos parados no tempo e no espaço. Vamos à segunda chance, cantemos então.